Desafios. Oferecimento. Garoto. Mais prazer em sua vida. E Prefeitura Municipal da Serra. Cidade da Gente. Os direitos eles têm que ser cobrados, os direitos têm que ser observados, mas nós não podemos esquecer que a cada direito vem atrelado a um dever. Para conhecer a Bíblia eu preciso me aproximar de Deus. Aproximar de Deus como buscando um compromisso com Ele, buscando uma vida nova com Ele. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso. É o programa Desafios que está começando e hoje meu abraço especial vai para todos os cachoeirenses. Neste mês de junho, a cidade está completando mais um ano de vida, uma cidade importante do sul do nosso estado. Bom, no programa de hoje eu converso com o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Dr. Fernando Zardini Antônio. No quadro de variedades, um bate-papo sobre o final dos tempos. E aí eu converso com o teólogo, mestrado em teologia e doutor em clínica pastoral e professor Alex Belmonte. E no final do programa o videoclipe da música Juízo Final. É hora de reunir a família. É o programa Desafios que também está completando 12 aninhos. É um programa especial. Nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Fazendo parte das comemorações dos 12 anos do programa Desafios, mais um convidado especial. No programa de hoje eu converso com o Dr. Fernando Zardini Antônio. Ele é o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Doutor Fernando, uma alegria recebê-lo. Alegria toda nossa e parabéns pelo aniversário de 12 anos do programa. E o senhor vai levar um presente, viu? Essa caneca bonita aqui, pelo menos, o senhor não vai esquecer da gente. Vai tomar o chá, o café. Muito obrigado. Tá? Se quiser, pode deixar, fica à vontade. Obrigado. Como é que está o nosso Ministério Público aqui no Estado do Espírito Santo? O Ministério Público aqui no Estado do Espírito Santo, ele vem ao longo dos anos evoluindo e se desenvolvendo de uma forma muito veloz. As demandas em cima da instituição, a procura da população pelos nossos serviços vem ocorrendo de uma forma crescente. E nós, por via de consequência, estamos nos empenhando em aparelhar as nossas promotorias, os nossos centros de apoio, de forma tal a dar as respostas que a população capixaba precisa de forma rápida e eficiente. Qual a importância, doutor Fernando, da sociedade se aproximar do Ministério Público? A importância da sociedade se aproximar do Ministério Público decorre do simples fato que nós trabalhamos para a sociedade. Só para a gente fortalecer e esclarecer mais para o telespectador, quando que ele deve buscar o Ministério Público? Todas as vezes em que um direito coletivo envolvendo as mais diversas áreas, saúde, educação, conforme disse, meio ambiente, dentre outros, for atingida ou atinja a um grupo ou a uma coletividade. Novas ações que vocês estão desenvolvendo, inclusive contra a corrupção, um trabalho muito bonito do Ministério Público. Hoje, no Estado do Espírito Santo, o Ministério Público é responsável pela coordenação nacional da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Essa campanha tem natureza educativa e busca conscientizar os nossos jovens, os nossos adolescentes, enfim, a família como um todo, que pequenos atos do nosso dia a dia podem, a curto, médio e longo prazo, se transformar em atos de corrupção por uma simples quebra de valores, quebra de princípios educacionais que devem ser observados desde a mais tenra idade. E a proposta nossa do programa Desafios, até em convidá-lo, é exatamente para a gente aproximar o órgão, que é o Ministério Público, esclarecendo para a sociedade
que nós podemos trabalhar juntos no combate à corrupção e até nessa questão da educação do adolescente, da educação infantil, ensinando sobre os verdadeiros valores que devem ser inseridos no contexto da pessoa. Esse é o nosso propósito, cada vez mais estar próximo da sociedade capixaba, estar próximo da sociedade brasileira. Temos ações ainda diversas na área de meio ambiente, né, de parcelamento do solo urbano, que é esta ocupação desordenada de determinadas áreas e que acabam trazendo transtornos, facilitando o aumento da criminalidade. Nós estamos olhando com muita atenção o desenvolvimento que tem chegado ao nosso estado e que é muito bem-vindo, né? Mas que venha com sustentabilidade, observando todos esses critérios, e para nossa satisfação já há uma consciência nesse sentido por parte não apenas da iniciativa privada, dos empresários, mas também por parte do setor público e da própria sociedade, que já não admite com tanta facilidade ver os seus direitos ultrajados. Nós vemos, inclusive, que nós já estamos vivendo cá no estado do Espírito Santo, acompanhamos aí, não vamos entrar no mérito da questão, mas o envolvimento dos estudantes lutando por alguns direitos, mas a gente vê que está nascendo uma certa insatisfação já na sociedade para cobrar direitos, aqueles que são devidos, que o governo tome sua posição para tentar atender. Mas nós temos, eu acho que podemos orientar nesse momento, buscar sempre a orientação do Ministério Público, isso, antes de qualquer ação. Os direitos, eles têm que ser cobrados, os direitos têm que ser observados, mas nós não podemos esquecer que a cada direito vem atrelado a um dever. Nós temos que ter o cuidado de, ao fazer as nossas reivindicações, não violarmos o direito alheio, o direito nos mais diversos segmentos, porque pode trazer, inclusive, uma distorção naquilo que está sendo pretendido. E acaba, em vez de termos êxito, e sim trazer prejuízos para a própria comunidade se trabalharmos de forma errada. E não é o desejo de nenhum de nós. Mas podemos trabalhar de forma correta. Podemos trabalhar de forma correta, tendo como aliados as instituições que estão aí prontas para servi-los nesse particular. Agora uma pergunta para o cidadão, né, capixaba, Fernando Zardini. Como está sendo essa experiência, já pelo segundo mandato à frente do Ministério Público? É um desafio cada vez maior, né? Quanto mais nós crescemos institucionalmente, mais aumenta a nossa demanda. Então, nós temos uma satisfação muito grande de ter tido a oportunidade por parte dos nossos colegas que confiaram em nós o comando da instituição por 2 mandatos, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande de responder às expectativas, né, responder de forma positiva a todas essas demandas que chegam a nós. Doutor Fernando Zardini Antônio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, mais uma vez, por todos os esclarecimentos, e parabéns pela sua gestão e pelas ações que vocês estão desenvolvendo para favorecer a nossa comunidade. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e parabenizo, por mais esse ano do programa Desafios que acaba de completar. Estamos aí. É um desafio, né? É um 12 desafio. anos no ar. É um desafio. Bom, para você que está nos assistindo, a nossa proposta é trazer exatamente o Ministério Público do Estado do Espírito Santo para dentro da sua casa. Seja qual for a sua dificuldade, a sua demanda, tem dúvidas? O telefone está no vídeo para maiores informações. Desafios, volta já. 2 igual a 1 Brasil apresenta 19º Encontro Nacional Casados para Sempre, o ano e paz para toda a vida, geração sem igual. Dias 15, 16 e 17 de julho no Sesc em Aracruz. Ministração Gustavo e Rosemary, Gessé e Sueli e Pastor João Brito. Louvor, espaço para jovens e adolescentes e muito mais para toda a família. Faça já a inscrição de sua família. 11 27 70 67 70 ou pelo site www.2igual1brasil.com.br. Dando continuidade à nossa série de entrevistas e matérias especiais pelos 12 anos do programa Desafios, a partir desse momento eu converso com Alex Belmonte. Ele é teólogo, mestrado em teologia, doutor em clínica pastoral e professor.
Só que o nosso tema hoje é escatologia. O que significa isso? Os últimos acontecimentos do final dos tempos. Alex, uma alegria recebê-lo. Eu me sinto honrado, pastor Eli, em estar participando desta edição do programa e também feliz, não é, por acompanhar essa evolução do programa, e trago para você um abraço dos nossos pastores, pastor Levi de Aguiar e meu pastor Dermival Vieira, Ministério Ibis. Muito obrigado, e olha, você vai levar uma lembrança, que é uma caneca especial dos 12 anos do programa Desafios. Obrigado, parabéns, Deus abençoe, né? Amém. Alex, vamos falar sobre esse tema, inclusive agora há poucos dias, todos nós tomamos conhecimento desse pastor americano, um senhor de 89 anos, que marcou a volta de Jesus. E você que é um professor e entende sobre essa questão dos últimos acontecimentos, qual a relação que você vê de pessoas como este pastor que marcou a volta de Jesus e não se cumpriu com os últimos acontecimentos do final dos tempos? Até esse ato do pastor marcar a data de Jesus também faz parte do contexto de fim dos tempos. Por quê? Porque a história de marcar a vinda de Jesus não é nova. Outros já anunciaram? Já. Lá para o século XVIII, um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller, ele gostava muito de profecias. E ele fez um cálculo matemático da profecia de Daniel com Apocalipse, e nesse cálculo ele marcou a data da volta de Jesus para 1843. Jesus não veio, e ele, com aquela multidão, falou que errou a data porque usou o calendário comum, fez o mesmo cálculo no calendário judaico, calendário hebreu, errou também. No meio da multidão, tinha uma outra pessoa que acompanhou isso. Uma mulher chamada Ellen Goldwhite. Ela percebeu que a profecia dele poderia estar certa, que Jesus voltou mesmo em 1844 para purificar o santuário no céu. Então todas essas datas marcadas fazem parte também do contexto de fim do mundo. Por quê? Porque são falsas profecias. E Jesus nos advertiu sobre isso. Uma coisa que muito nos chama a atenção é a questão, a forma como se interpretam os versículos escatológicos, as profecias bíblicas, e causando assim esse transtorno teológico, esse transtorno na vida das pessoas. E tirando inclusive até a própria credibilidade da Sim. palavra para aqueles que não conhecem a palavra, não é isso? A Bíblia Sagrada? Inclusive nós podemos até dar esse alerta às pessoas para tomar cuidado com todo esse tipo de profecia. Por quê? Porque a Bíblia ela é infalível, a Bíblia não falha, não há erro na Bíblia, mas os intérpretes erram. As pessoas estão interpretando errado a questão de fim do mundo e fim dos tempos. Não é? Fim do mundo é uma coisa totalmente diferente de fim dos tempos. Qual a relação, então, a diferença de final dos tempos para o fim do mundo? Aqui, quando se fala, as pessoas falam em fim do mundo, as pessoas falam de catástrofe, de tragédia. Então, dá a entender que Deus quer destruir a terra, destruir toda a humanidade. Mas observe que, quando a Bíblia fala a consumação dos séculos, está falando do fim de uma história e o início de uma outra história, ou seja, termina o período da graça, inicia agora a nova história do homem restaurado, da terra restaurada, dos santos governando com Cristo. E o que vai acontecer no final dessa etapa? Existem muitas linhas de interpretações concernentes a esse assunto. Não é? Existem as linhas que concordam que Jesus volta, ele arrebata a igreja vai aos céus, vai ter um governo do anticristo, depois a igreja volta para reinar com Cristo. Outra linha não, outra linha prega que nós vamos passar por uma grande tribulação, Cristo vai vir e voltar simplesmente para fazer um julgamento e para nós reinarmos para sempre com Ele. A grande verdade disso tudo, que todas as linhas concordam. Cristo voltará, Ele voltará. Por exemplo, nós temos o costume de falar Jesus é rei, mas Ele ainda não reinou. Ele ainda não reinou. Então Ele tem que voltar para reinar. Então Ele vai voltar, Ele vai reinar. O mais interessante é lembrarmos que nós vamos reinar com Cristo. Então, as pessoas devem lembrar e colocar isso no coração, ter esse desejo de querer reinar com Cristo. E para reinar com Cristo tem que buscar Ele. Qual a relação, de acordo com a escatologia, com o estudo dos últimos acontecimentos, com aquilo que a gente está vendo hoje no mundo acontecer? As grandes catástrofes, os terremotos, os homicídios, a questão da violência contra a criança, o abuso, a pedofilia, a questão do aborto. Como é que você vê
tudo isso relacionado com o que a Bíblia diz. Nós tivemos aí a chamada crise internacional. E uma coisa poucos perceberam, a crise financeira internacional levou o mundo para uma direção. E qual é a direção? A unificação. Então, a Bíblia mostra, Paulo fala sobre isso lá em Tessalonicenses, que vai haver um governo mundial. E esse governo, ele não vai tomar o poder à força, ele vai ser aclamado. Para ser aclamado, tem que ter uma democracia perfeita, uma democracia impecável. As próprias autoridades no mundo, elas clamam por uma nova ordem mundial. Por exemplo, nós vemos Apocalipse capítulo 13, fala de uma besta, não é, que sobe da terra, sobe do mar, e a Bíblia mostra que essa besta ela tinha 7 cabeças, 10 chifres. Então, na interpretação da Bíblia, chifre é sinônimo de poder e de autoridade. Cabeça é sinônimo de domínio. Não é? Então, nós não podemos interpretar ali simplesmente, é uma besta, é um monstro mesmo. Não. Existe uma interpretação mostrando que são os governos se unindo, mas existindo um governo único dominando. Como é que a sociedade ela deve se posicionar diante daquilo que a Bíblia diz, e a gente vê que as coisas estão caminhando para o final dos tempos? O que a sociedade, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa diante desse quadro que todos nós estamos vivendo? Sim, a primeira coisa que a gente sempre fala, nunca se desespere com o que as pessoas falam na mídia, com as especulações. Não se desespere, não. Comece a ter um relacionamento com Deus, comece a buscar de Deus, na palavra de Deus. Não tem como conhecer a Bíblia sem se aproximar de Deus. Para conhecer a Bíblia, eu preciso me aproximar de Deus. Aproximar de Deus como? Buscando um compromisso com Ele, buscando uma vida nova com Ele. Por quê? Eu conheço muitas pessoas, pastor Eli, que leem a Bíblia e falam para mim, mas eu não entendi nada. Mas depois que elas procuram a Cristo, procuram ter um relacionamento com Deus, ela fala, meu Deus, estava tão claro aqui, eu não consegui enxergar. Então, mas para a gente deixar bem claro, tudo que está acontecendo hoje já foi previsto. Sim. É profecia bíblica. É profecia bíblica. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Cristo falou. É interessante a gente falarmos isso, é importante. Por quê? Porque nós estamos lendo textos de quase 2000 anos e as coisas estão acontecendo em nossos dias. E é interessante mostrar que Paulo, quando ele escreve sobre a apostasia a Timóteo, a gente acha que a apostasia do crente, da pessoa, não é em grande escala. O que é isso? Países que eram cristãos, cristianizados, dando as costas para Deus. Hoje na Europa, inclusive, já existe a era pós-Cristo, né? E em alguns países está proibida a leitura da Bíblia. Isso é apostasia. É esta apostasia que Paulo está falando. Paulo está falando de uma apostasia em escala mundial. Reinos, nações, dando as costas para Deus. Ou seja, se o homem, uma nação, dá as costas para Deus, há espaço para o império do pecado. Então o pecado começa a enraizar. Por quê? Porque não tem Deus naquele lugar. Aí o pecado toma conta. Alex Belmonte. É uma pena que o nosso tempo é curto e o assunto, o tema, né? É muito abrangente, temos muito conteúdo. Mas quero agradecer por você ter atendido o nosso convite e por esclarecer para os nossos telespectadores sobre os últimos acontecimentos no final dos tempos. Muito obrigado, eu que sou grato e que Deus abençoe, que venham outros 12 anos e que continuamos nessa jornada. Por quê? Porque muitas vidas têm sido abençoadas pelo programa Desafios. A glória a Deus por isso, esta é a nossa proposta. Amém. Né? Amém. Bom, para você que está em casa, nesta série de matérias aí, um bate-papo muito especial pelos 12 anos do programa Desafios, falando sobre o final dos tempos, um tema que traz grande inquietação à sociedade. Mas veja bem, a partir do momento que você tem a sua fé em Jesus Cristo e você lê a Bíblia, você não tem essa ansiedade nem essa perturbação na sua mente, porque você tem a paz que o mundo não pode trazer para você. A escolha continua sendo sua. Eu gostaria de apresentar esse Jesus pessoalmente para você, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. O endereço está no vídeo, a nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Desafios volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta.
Anote aí na sua agenda, nos dias 9 e 10 de julho, na IAD Desafios vai acontecer o Congresso Desafio Jovem, com a participação especial da banda Hebron Ministério de Louvor, de Cachoeira Itapemirim. A música deles está fazendo sucesso em vários estados. Eu estou falando do Ministério de Louvor Hebron. Dias 9 e 10 de julho, na IAD Desafios. O endereço está no vídeo. A igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. É um trabalho para jovens e adolescentes. Venha, traga a sua comunidade, traga os pais também. Não fique de fora dessa grande festa com os nossos jovens. Eli Blunk, é com muita emoção e com muita felicidade que eu te parabenizo pelos 12 anos de sucesso do programa Desafios aqui na Rede Tribuna. Você faz parte dessa família da Rede Tribuna. Eu, como trabalho no jornal, eu me sinto muito feliz porque o seu programa é um programa dedicado. Você, com sua inteligência, da forma que você coloca tudo aquilo que vai ao ar, buscando sempre o melhor, não só para o seu programa, mas para toda a Rede Tribuna. Então, para nós que fazemos parte da Rede Tribuna e você, nesses 12 anos de sucesso, de liderança no seu programa, é para nós muita felicidade. Para nós é um grande prazer estar aqui falando para você, porque você, além de um amigo, de um irmão, é um cara que mora no coração de todos nós. Você, quando traz a sua presença, traz uma tranquilidade imensa para todos nós, não só para mim, mas para minha família. Então, Eli, eu gostaria de mandar um grande abraço para você, para a Alice, para os seus filhos, a toda a sua produção, a todos aqueles que fazem parte do seu programa nesses 12 anos de sucesso. 12 anos é uma vida de sucesso, uma vida de muita alegria, uma alegria imensa, uma alegria guiada por Deus, porque foi Ele que colocou você aqui junto a gente. Muito obrigado e é um prazer de ter você como amigo. Todos nós estamos acompanhando o movimento que os nossos estudantes estão fazendo em Vitória, as passeatas, os protestos, e o meu desejo não é entrar no mérito da questão, não cabe ao Eli, ao apresentador. Mas, de certa forma, a gente vê que a sociedade, o povo brasileiro, está começando a acordar. Está havendo um despertamento, porque nós, brasileiros, por questão até cultural, não sei se a palavra correta é omissão, se é comodismo, mas a gente consegue conviver com histórias como essa do ministro Palocci, um homem que se enriquece, multiplica o seu patrimônio 20 vezes mais. Quantas vezes você conseguiu multiplicar o seu patrimônio nos últimos 10 anos? Quantas vezes? Uma autoridade reconhecida e eleita pelo povo, ele consegue fazer uma coisa dessa, mas nós, brasileiros, ficamos assistindo, parece até de camarote, concordando a partir do momento que nós não nos posicionamos. E eu estou feliz, sabe, com esses movimentos e que outros se levantem no nosso estado e por todo o país contra a corrupção. Porque parece que os nossos líderes, os nossos políticos, eles vivem no mundo da fantasia. Porque eles não andam nas estradas que nós andamos. Então, duplicar para quê? Quando? Se um dia acontecer, ótimo. As nossas escolas, a área de educação. Mas vamos falar da saúde, uma vergonha. Vamos falar da área da segurança. Há pouco tempo eu fui convidado para participar de uma palestra no Tribunal de Justiça e foi apresentado alguns dados que se o Estado do Espírito Santo fosse um país, ele seria o 4º país mais violento do mundo. Nós não podemos nos calar, nós não podemos continuar. Ficar quieto não adianta somente orar, ler a Bíblia e ir à igreja. O povo precisa participar e cobrar mais dos nossos governantes, dos nossos políticos. E isso vai da Câmara de Vereadores à Presidência da República.
eleitos por nós, pagos com o nosso dinheiro, dos impostos. Então nós não podemos continuar calados. Hoje tem a passeata dos estudantes, os protestos, mas que sejam levantadas outros movimentos, porque nós precisamos trazer os nossos políticos para a realidade do povo, que não tem saúde, que não tem segurança. Nós vivemos um verdadeiro caos, e isso não é privilégio somente dos capixabas. Mais uma vez quero convidá-lo para juntos irmos à Terra Santa. A caravana do programa Desafios sairá no dia 1º de novembro, se Deus quiser, e você não pode ficar de fora. Vai ser a melhor viagem da sua vida, da sua história. Veja bem, vamos sair de Vitória, vamos parar na Itália, fazer um city tour em Roma, conhecer o Vaticano, aí nós vamos ou para o Egito ou Jordânia, vai depender das condições de segurança. Israel, Palestina e Grécia. Já pensou? É uma pena. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Juízo Final. Nós já falamos sobre o sinal do final dos tempos. Agora preste atenção nesta letra. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta preces nem ave-marias, ir aguardar para o último dia a condenação, o juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Desafios. Oferecimento. Garoto. Mais prazer em sua vida. E Prefeitura Municipal da Serra. Cidade da Gente.